Estou chegando aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Agora, o máximo que eu consigo é 2 vezes por semana, né? Alguns probleminhas particulares, mas não vamos abandonar vocês que nos acompanham. Tá aí, ó, final dos peladeiros, o Rafão, o Colasso, o Claudecir, os 3 melhores na pontuação. E a galera que fez a final, colete azul, colete amarelo. O colete azul venceu pelo placar de 6-4. Foi um grande duelo. 17 poderiam participar, apenas 16 foram, né? O Hélio está viajando, não conseguiu participar da final. Grande realização, parabéns para o Igor, porque os peladeiros já são, né? Os peladeiros aí é um verdadeiro sucesso do Marrecas Clube, mais de quase 100 participantes, muita galera jogando, aproveitando e curtindo sempre final de semana aí nas dependências do Marrecas Clube, com jogos sempre pela manhã. E não importa se tá 5 graus, se tá 10, se tá 15, se tá 20, a galera vai, né? Nesta etapa o Rafa foi quem fez mais pontos, mas ficou com o vice-campeonato com a equipe amarela. E ó, Impel Gilberto, o Kiko, o próprio Rafa, o Júnior Teles botafoguense, o Kikoncini gremista, o professor Claudecir e o Igor, né? Galera aí, o maestro Claudecir, né? Tentou de todo jeito fazer gol, não deu certo não. E a equipe azul acabou ficando com o título, né? Na foto só não apareceu o Anderson, ele também jogou esta final, mas estava aí com outro compromisso, também joga tênis, é um multiatleta, né? Então ele não apareceu nas fotos aí, mas vai receber a sua medalha. E a equipe campeã tá aí, ó, em pé, o Everson Padilha, o Lucas, que fez o último gol do jogo, ele fez, acabou, o Luiz Facinho, o Nereu, agachados da esquerda para a direita, o Dárigo, o palmeirense Colasso, o Zequinha e eu, Chico Corrêa, né? Todos que participaram desta final e ficaram aí com o título, tá bom? Vamos tá aí os destaques do que rolou na manhã deste domingo nas dependências do Marrecas Clube. Foi um grande jogo, uma grande festa, e a expectativa é que essa turma aí continue unida, continue jogando, né? O Nilo marcou presença por lá também, o coordenador de esportes do Marrecas Clube. Tá aí o Colasso, né? Recebendo o troféu das mãos do Thiago. 2 palmeirenses mais contentes do que nunca, porque além do prêmio do Colasso sendo campeão, tivemos o Palmeiras ganhando do Corinthians, o que para todo palmeirense é motivo, sem sombra de dúvidas, de muita alegria, né? Muita festa aí por parte dos palmeirenses. E eu aproveitei aí para, debaixo do colete azul, colete campeão, homenagear o PFB Futebol Clube, homenagear Piraju, minha terra natal, e 82 é o ano que eu nasci, né? E 8 mais 2 é 10, né? Também aí no número da camisa, tá bom? Nota triste deste domingo, o acidente com torcedores da região sudoeste do Paraná, inclusive de Francisco Beltrão, um ônibus que levava torcedores para o Grenal 417 em Porto Alegre. O motorista da caminhonete que bateu no ônibus faleceu na hora e o motorista do ônibus infelizmente perdeu a vida no hospital. Lamentável, né? Nenhum torcedor ficou ferido, mas essa nota triste aí, falecimento de um trabalhador, né? Muito triste quando isso acontece. Tá aí a medalha, né? Do pessoal do Marrecas Clube, voltando aí com as informações do Marrecas, equipe azul ficou com o título. E aí a galera do futevôlei, né? Cardoso, o Léo, o Diego, o Nilo, o seu garoto, o Vitinho, o Diego Teles e o Everaldo Kaliski, os melhores da etapa que ocorreu no Marrecas Clube neste final de semana. E aí todas as duplas, muitos desses estarão jogando no dia 29, jogando aí na grande festa, o torneio aberto do Marrecas Clube, hein? Parabéns aí a galera do futebol. Aí imagens do tênis, né? A galerinha do tênis também dando aquele recado, mandando aquele recado esperto, porque a galerinha também segue com seus treinamentos, né? Tem gente boa do tênis ali no Marrecas Clube e o pessoal aproveitando para descobrir novos talentos. A galera do futsal fez amistoso contra a equipe da Laval, tá aí na imagem. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o vídeo que foi gravado pelo Nilo, pelo Gilney, galera que foi no ginásio do Marrecas Clube neste sábado e pôde acompanhar de perto aí o amistoso da galerinha, né? Tá aí a galerinha que joga na escolinha de futsal, o projeto de futsal do Marrecas Clube. Quem sabe o ano que vem já jogando aí alguns torneios, algumas competições.
ainda em fase de preparação, galerinha pegando o entrosamento. Importante esses amistosos já para pegar aí o ritmo de jogo. E o pessoal que enfrentou aí a equipe do Marrecas, né, pessoal do Dalla Valle, jogando ali no ginásio do Marrecas Clube. Foi uma grande festa, sem sombra de dúvidas, né? Uma grande partida aí que ocorreu. Agora vamos com destaques lá do Sudoeste Paulista, lá no Campos de Olambra. O segundo campeonato regional. Tivemos em campo Bia Greg Salles, a equipe de Piraju, representando o Piraju, jogou contra Campininha do Monte Alegre, Super Freitas contra o Amigos do Velho. Foram 2 partidas no campo do Seripa do Campos de Olambra neste domingo. No campeonato de futebol suíço do Marrecas Clube, por sorteio, a equipe da Bolívia eliminou a Argentina, terminou em primeiro do grupo, venceu o jogo, tive o prazer de jogar aí pela equipe da Bolívia. E o Uruguai empatou com o Equador, gol do Lucas, faltando 30 segundos. O Uruguai terminou em segundo do grupo. No outro grupo, a vitória do Chile sobre o Brasil. Joguei no gol para a equipe do Chile e joguei na linha para a equipe da Colômbia, né? Grande atuação do Cleber Sanzovo, do Jeff Sanzovo. Colômbia bateu o Uruguai 4-2, Colômbia em primeiro, Chile em segundo. Está aí já definido as semifinais da competição. Pessoal do futebol, né? Falei ali do torneio do clube, mas tem o torneio aberto que vai ser no dia 29 de setembro. 30 duplas devem participar, né? No máximo 30 duplas, inscrições até 28 de setembro. No dia 29 começa 1h30 da tarde, valor da taxa de R$40. Classificação, essa não é atualizada ainda, mas ficou assim as semifinais do futebol suíço do Marrecas, ó. Bolívia vai jogar contra o Chile e Colômbia contra o Uruguai, né? O primeiro de um grupo contra o segundo do outro. Semifinal do futebol suíço. Segunda etapa de canastra no dia 15 de setembro, com início às 18 horas. Quem quiser se inscrever, né? Os casais que queiram participar, até o dia 13, a inscrição na portaria do clube até às 18 horas. Falei do pessoal do Peladeiros, né? Foi o que abriu esta edição nossa hoje. Tá aí a classificação, né? O Rafa, o Colasso, o Claudecir, Gilberto, Luiz Facinho, o Igor, o Nereu, o Kiko, o Cleverson, eu, Chico, o Anderson, o Lucas, o Júnior Teles, o Kiconcinho, o Dárigo, o Zeca e o Hélio. Só o Hélio não pôde comparecer. No próximo domingo tem quinta etapa do vôlei de areia, né? As meninas do vôlei de areia estarão aí também jogando nas quadras de vôlei de areia do Marrecas Clube, né? Já tradicional também, o pessoal do vôlei de areia desfilando o melhor do vôlei no Marrecas Clube, também grandes duplas. Tivemos a equipe do Verê conhecendo a primeira derrota na terceira divisão do Paranaense. A equipe que estreou empatando fora, que venceu jogando em casa, perdeu para o Grêmio Maringá, segue com 4 pontos, deve jogar agora a próxima partida no estádio Vila do Mar. Derrota foi em Campo Largo para a equipe de Maringá. Na foto agora aí, pessoal que joga lá por Piraju, pelo Bia Greg Salles, alguns da equipe do diretoria, do Resenha, e não importa se é no Colina, se é no Gilbertão, se é no Campos de Olambra, em Timburi, onde quer que seja, a galera sempre manda muito bem. Supercopa Piratininga terminou hoje, Classe R venceu o Riversul no Sub-11, Intergenoma nos pênaltis bateu Fartura, campeão no Sub-13, Intergenoma com gol nos acréscimos ganhou de Itaí, campeão no Sub-15, Intergenoma talvez o maior campeão aí das categorias da Supercopa, que faz parte do calendário esportivo do estado de São Paulo. Por se falar nisso, jogos infantis do estado, categorias futsal masculino e feminino, voleibol masculino e feminino, dias 22 e 23 de setembro, lá na cidade de Taquarituba. Um abraço pro Taquá. Por se falar em jogos infantis, voltando aqui para Francisco Beltrão, tá aí a galerinha que representou o Beltrão nos Jogos da Juventude do Paraná, categoria A, taekwondo, xadrez, damas, natação, galera que foi para a cidade de Toledo, entre eles nosso amigo aí, o corintiano Felipe, que tá na foto, né, tá agachado ali da natação, recebeu o apoio lá dos pais da Érica, do pai Oriel, da irmã Letícia e toda a torcida de Beltrão para todos esses atletas, muitas medalhas. Vou deixar embaixo do vídeo aí o resultado dessa galera beltronense lá na cidade de Toledo. Voltamos para o Marrecas Clube, voltamos para o futsal, porque já daqui a pouquinho vamos trazer imagens aí também dessa festa que rolou no ginásio, né? O vídeo que foi gravado aí do futsal neste final de semana no Marrecas Clube. Futsal que vai ter aí a sua final da categoria adulto
na sexta-feira, Polícia Militar contra manutenções elétricas em Oato. E tá aí, ó, o Operário, campeão da 4ª divisão, está na final da 3ª divisão do Brasil, vai jogar contra o Cuiabá e venceu nos pênaltis e está classificado para a Série B no ano que vem. Agora sim, imagens então do que rolou nas dependências do Marrecas Clube neste final de semana. Você está vendo imagens aí, né? E segue aí com mais imagens agora feito do alto da galera que jogou no final de semana da La Valle contra Marrecas Clube. Está vendo imagens aí então do que rolou no Marrecas, né? E a galera aproveitou que o celular já estava em punho, por que não filmar também um pouco do treino de tênis, né? A galerinha treinando no tênis também no Marrecas Clube. Agora você tem imagens aí do Top 10 do campeonato da Stock Car após a etapa de Cascavel, meu amigo. Que etapa emocionante, principalmente a corrida 2, né? Thiago Fraga venceu com tranquilidade a corrida 1, mas a corrida 2, meu amigo, o Átila Abreu com a ajuda do Safety Car, Júlio Campos em segundo, Rafael Suzuki em terceiro, Thiago Camilo em quarto, Cacá Bueno em quinto, né? Vitória aí do Átila Abreu na prova 2, foram 29 voltas e a ajuda do Safety Car aí no final. O Fanpush Lucas de Graça venceu com Esteban Guerrieri em segundo, Bruno Batista em terceiro, Bia Figueiredo em quarto, Rubens Barrichello em quinto e o Júlio Campos na sexta colocação. A corrida 1 ficou aí tranquila e fácil para o Lucas de Graça, né, que venceu com mais de 10 segundos de vantagem sobre Felipe Fraga, o segundo colocado, Marcos Gomes em terceiro, Júlio Campos em quarto e o Gabriel Casagrande na quinta colocação. Vamos trazer mais destaques aqui, né? Aproveitando aí, já falando de outros esportes, ainda na Stock Car, o Lucas de Graça completou a tríplice coroa paranaense e o Átila venceu a prova 2 na estratégia, né? Como eu falei aí, principalmente depois aí da questão do Safety Car, né? Foi em Cascavel, Marcos Souzinho, gremista, foi para lá, né? Muitos beltronenses foram para lá. Jéssica Batistaca quer lutar pelo título, né? Ela quer enfrentar a campeã Rosina Mayunas. Se isso acontecer, vai ser uma grande luta. Ela pede title shot, diz que previa nocaute, só que não esperava que fosse tão rápido, né? Serena Williams perdeu para a sensação japonesa na final do US Open, brigou com o árbitro, discutiu, quebrou raquete, perdeu pontos, vai ter que pagar uma multa de R$70 mil. Ela acusou o árbitro
de ser machista, né? Ele não faria o que ele fez com ela se ela fosse um homem, né? Mas enfim, vai ter que pagar essa multa aí. Já para o Brasil, notícia boa do tênis. O paranaense Thiago Wilde venceu o italiano e foi o primeiro brasileiro campeão do US Open juvenil. Ele tem apenas 18 anos de idade e faturou aí um dos grandes slam, né? O US Open, os 4 principais torneios. E essa foi a imagem do final de semana, meu amigo, porque o Romano Ferrati, ele tentou frear a moto de Stefano Manzi depois dele ter sido tocado, né, pelo Stefano. E olha a imagem aí, né? A gente pegou aí do Sport TV. Meu amigo tentou frear a moto do adversário, né? Pegou suspensão, vai ficar 2 corridas sem correr. Schubert leva segundo ouro da Áustria no Mundial de Escalada. E a Jéssica, que é também, né, da Áustria, ficou com o título no feminino. Jacob Schubert subiu no lugar mais alto do pódio neste domingo entre os homens. Na Stock Car, mais uma notícia aí, né? O Felipe Fraga, que terminou em segundo a corrida 1, virou vice-líder do campeonato. Após chegar em segundo na corrida 1 em Cascavel. Temos os destaques aqui ainda, né? Voltando a falar aí do paranaense Wilde, ele que conquista o US Open juvenil e diz que era a última chance. Aos 18 anos, ele levou o título em seu último torneio na categoria. Agora vai passar aí a jogar as categorias adultas. Ainda no tênis, o Orlandinho foi campeão de duplas ao lado de Felipe Alves na Espanha, né? Bom resultado para o tênis brasileiro neste final de semana, tanto no US Open como também na Espanha, nas duplas aí com o Orlandinho e o Felipe Alves. Já no vôlei, o Brasil perdeu para a Alemanha, terminou a fase de preparação para o Mundial. O Brasil joga no dia 12 de setembro contra o Egito. No feminino, terminou em terceiro o torneio de Montreux feminino. O Brasil perdeu a decisão do terceiro lugar, terminou em quarto, né? Perdeu a decisão do terceiro lugar, 3-2 para a Turquia. E após eventos cancelados, a CB volta com 3 títulos em jogo. Noite muito ruim do Brasil, né? Ciro Bad Boy Rodrigues foi nocauteado e os outros brasileiros também saíram sem vencer, né? Sem vencer aí grandes nocautes neste evento. Abertura do futebol americano, o time de Tom Brady superou mudanças e o Patriots venceu na estreia por 27-20 o Houston Texans, jogo que foi disputado na noite deste domingo. Tá voltando aí as emoções do futebol americano. Medina levou o título da etapa de Surf Ranch, etapa inédita de Surf Ranch, campeão mundial de 2014, né? Entrou para as últimas ondas já com o título garantido. Felipe Toledo foi vice-campeão na etapa e segue na liderança do ranking. Já no eSports, tivemos na Game XP FaZe Clan, campeã brasileira de Rainbow Six Siege, né? Jogo de tiro muito interessante e a FaZe Clan quebrou inclusive o favoritismo para ficar com a taça. Voltando ao tênis, Novak Djokovic bateu Juan Martín Del Potro, foi tri no US Open e igualou uma lenda, Pete Sampras. Agora o Djokovic tem, como Pete Sampras, 14 grandes slams na carreira, né? Grande slam, volto a dizer, entre os principais torneios do mundo. Então daí os resultados da moto, né? Da Laporta, o Martin em segundo, isso na moto 3, né? E o argentino aí, o Rodrigo, na quarta colocação. Tivemos moto 2, com aquela imagem impressionante, né? Do rapaz tentando frear a moto aí do adversário. O Banhala venceu, o italiano Banhala venceu com o Oliveira na segunda colocação, o alemão Schrotter na terceira colocação. Além da moto 3, da moto 2, tivemos também MotoGP, né? MotoGP no final de semana também, com mais uma vitória de André Dovizioso, com o Marc Marquez na segunda colocação, né? A Espanha e a Itália dominando a questão aí da moto velocidade, né? A etapa de Misano, que foi disputado neste final de semana. Tinha falado do torneio de Montreux, tá aí, né? Na disputa do título, a Itália ficou com o título, venceu a Rússia na decisão 3-0 e o Brasil terminou em quarto, perdeu para a Turquia por 3-2. Então, Itália em primeiro, Rússia em segundo, Turquia em terceiro, Brasil na quarta colocação. Campeonato Mundial, falei que o Brasil joga dia 12, mas tem jogo nesta segunda.
Tivemos jogos já neste domingo: Itália 3, Japão 0, Bulgária 3, Finlândia 0. Grandes jogos, meu amigo, e o que teve de torcida, porque foi feita uma adaptação num estádio, né, para a disputa aí do Mundial de Vôlei, aí no caso masculino. No futebol, resultados aí da Copa das Nações Africana. Tivemos um problema até no jogo de Senegal, né? Um torcedor morreu e mais 37 ficaram feridos no jogo em que Madagascar empatou com o Senegal em 2-2. Muita gente no estádio, correria, tumulto, 1 morto, 37 feridos e dentro de campo empate em 2-2. Fase de classificação, nenhuma goleada, né? A não ser Mali sobre o Sudão do Sul aí por 3-0, uma expulsão no jogo de Cabo Verde e Lesoto. Na Liga das Nações da CONCACAF, aí teve goleada, né? Canadá 8-0 nas Ilhas Virgens Americanas, e República Dominicana ganhou de 5-0, né? A Jamaica estava vencendo fácil, Porto Rico também com tranquilidade, passando por St. Kitts em Nevis, apesar desse placar, quando a gente começou a gravar, estava 0-0 ainda. Atlântico 2, Blumenau 0, jogos da Liga Nacional de Futsal da 17ª rodada, tá? É a 17ª semana da Liga Nacional de Futsal. Tivemos essa vitória do Atlântico sobre o Blumenau 2-0. Marreco não está bem, não está conseguindo bons resultados. Tubarão goleou o Chauzi 8-1. Chauzi tomar goleada é normal, né? Mas o Chauzi conseguiu um pontinho, empatou com o Joaçaba, meu amigo, um pontinho e muitos gols tomados, e voltou agora à normalidade, perdeu 8-1 para a equipe do Tubarão. A Intel perdeu 5-2 para Jaraguá, né? A equipe do Jaraguá conquistou uma grande vitória, o jogo foi fora de casa. Tivemos também aí pela Liga Nacional de Futsal, né? A gente aproveita aí as redes sociais da Liga Nacional de Futsal para trazer as informações aqui, ó. O Magnus, campeão do mundo, vai jogar em Foz do Iguaçu dia 15 de setembro. A equipe do Falcão perdeu em casa para o Joinville pelo placar de 5-2, resultado que dá temporariamente ao Joinville aí a liderança da competição. Grande vitória do Joinville sobre o campeão mundial Magnus. A Sueve e São José empataram pelo placar de 0-0. Ainda pela Liga Nacional também tivemos aí nesta 17ª semana de Liga, né? O calendário meio confuso esse ano da Liga Nacional. A vitória do Minas sobre o Carlos Barbosa pelo placar de 5-3, um jogaço, né? Este jogo entre Minas e Carlos Barbosa, um jogaço, cheio de alternativa, já foi estourado em falta ainda no primeiro tempo. No segundo tempo a emoção continuou a mil e o Minas venceu o jogo. Copa Grill e Pato jogaram por essa 17ª semana, duelo paranaense que terminou empatado em 1-1. Pato segue ali nas cabeças da competição, Marechal também vai muito bem, obrigado, diga-se de passagem, né? Grandes equipes aí do futsal. Pato com o título da Liga Sul, com o título da Taça Brasil. Marreco, como eu disse, psicológico, parece abalado, enfim, mas perdeu para o Corinthians por 5-2. Muitas falhas, né, defensivas da equipe do Marreco, que agora vai tentar a reabilitação jogando em casa. Tem compromissos pelo Paranaense e também pela Liga Nacional. Paranaense da Chave Prata começou a segunda fase, dois vizinhos de Monte Sião 3-3, a PAF perdeu São Miguel 3-0, Pitanga perdeu em casa Mariópolis por 4-3 e Siqueira Campos ganhou de Ampere 4-2. É a primeira rodada da segunda fase com as equipes do Sudoeste e só o São Miguel aí, do técnico baiano, se salvando. Aí os resultados do Campeonato de Futsal Feminino, jogos que foram disputados também, né? Tivemos aí jogos do futsal feminino neste final de semana, tá? Então tá em andamento também a competição. Paranaense da Chave Bronze, ó, a equipe de Chopinzinho ganhou 4-2, tivemos Coronel Futsal ganhando de 3-1 e o Norte Futsal em que goleado. Teve o jantar que foi um sucesso e daí no sábado, meu amigo, 5-1 sobre a equipe de Imbituva. O outro jogo do grupo, como vocês viram aí, dia 15 de setembro tem um e dia 6 de outubro o outro, né? A equipe chega aí agora aos 4 pontos, né? Importante vitória do Norte Futsal. A equipe do Pato joga dia 11 de setembro contra o Foz Cataratas, né? A própria legenda aí das redes sociais do Pato, reta final, terminando a primeira fase do Paranaense. Jogos do próximo dia 16 de setembro do Campeonato Municipal Varziano Amador de Francisco Beltrão, com jogos nos vários campos aí da cidade, né? Então
importante aí, porque está definindo quem vai para a primeira, quem vai para a segunda, quem vai ficar na terceira divisão. As emoções que não param no Campeonato Municipal Varziano de Francisco Beltrão, que deve ter em breve também aí o início do Campeonato Municipal de Futsal, meu amigo. É o Campeonato Municipal de Futsal. Francisco Beltrão está disputando a 16ª Copa do Sudoeste, Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná, e empatou com dois vizinhos em 2-2 no Ginásio de Esportes Arrudão no último dia 5 de setembro. Goleirão Edson, sempre jogando, passou pra gente aí o resultado 2-2, terminou este duelo. E aí na tela agora, imagens das equipes que estarão disputando o Campeonato Municipal de Futsal. Aí já toda a tabela, os grupos, 23 equipes, meu amigo, 23 equipes jogando aí o Campeonato Municipal de Futsal, né? Então tá aí grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 e o grupo 6, né? Muitos grupos aí e toda a tabela você pode também no Facebook da Secretaria de Esportes de Francisco Beltrão, já está toda a tabela lá para a galera acompanhar. Copa Bom de Bola categoria infantil lá em Taquarituba, José Pires 3, Colégio Objetivo 5, Escola Guido 8-0 no Colégio Ângulo, e o José Pena ganhou de 2-0 da Escola Dimas. Um abraço para o Carlos Alberto Castilho. Desafio das escolas em Piraju. Estamos tendo a competição também dos garotos lá nas manhãs de sábado no ginásio Jaci Albanese. Lá em Taquarituba teve a equipe do Nacional perdendo WO para o Beldará. Parambu goleou o Porto e o VIP Store perdeu nos pênaltis, meu amigo. Na cidade de Timburi, os garotos jogaram no Sub-11, no Sub-13 e no Sub-15. Empataram no Sub-11 com o Esporte Sindical em 2-2. Venceram no Sub-13 o Esporte Sindical 1-0. E perderam de 7-0 na categoria Sub-15. As emoções da 4ª Copa de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje tivemos também as emoções aí as redes sociais do Gustavo Rocha Bittencourt em cima comida, né? Essas horas da fome, né, gente? A decisão definido, né? Os finalistas da 30ª edição do Intermunicipal de Timburi, que é o campeonato mais antigo em atividade na região do Sudoeste Paulista. Amistosos de seleções, a Holanda ganhou do Peru 2-1, Portugal 1, Croácia 1, Escócia 0, Bélgica 4, Estados Unidos 0, Brasil 2, Brasil que volta a campo contra El Salvador, e tivemos também aí a seleção do México tomando uma goleada do Uruguai, 4-1 para a seleção uruguaia. Ainda nos amistosos desta semana teremos Colômbia contra a Argentina, também na terça El Salvador contra o Brasil, Estados Unidos encara o México. Estão aí os jogos que serão disputados, né? A Alemanha também ganhou da seleção do Peru num frango, né? O goleiro do Peru tomou um peru. Teremos outros amistosos: Japão contra a Costa Rica, Coreia do Sul contra o Chile, Polônia contra a Irlanda e a Inglaterra contra a Suíça. Os amistosos que serão disputados, lembrando que na Europa agora tem o UEFA Nations League, né? Então as seleções jogando esta competição dividida inclusive por força de equipe, e vai ter rebaixamento e tudo mais. Brasileiro de Futebol Feminino, quartas de final, começa neste meio de semana, Ponte Preta contra Corinthians, Ferroviária contra Santos, Rio Preto contra Iranduba, e tivemos hoje Kinderman batendo o Flamengo, jogo de ida pelo placar de 1-0 no Brasileiro Sub-20. Tem jogos neste meio de semana, clássicos, inclusive Corinthians contra Palmeiras, o Inter encarando Vitória, Coritiba pegando Flamengo, e tem Fluminense e Vasco, 2 clássicos no meio de semana, jogos no dia 12 de setembro, portanto, na quarta-feira. Brasileiro de Aspirantes tem Vitória e São Paulo amanhã, Atlético Paranaense e América jogam na quarta, Inter e Santos jogam nesta segunda, Chapecoense e Coritiba também jogam nesta segunda-feira. Dando uma olhada na garganta, porque informação tem de montão, né? Paulista Sub-20 da segunda divisão, destaque para os jogos do Sudoeste Paulista. Santa Cruzense empatou com o Talentos 10 em 0-0, e no clássico de Assis, Vossen e Assisense ficaram no empate em 1-1, isto no Paulista Sub-20 da segunda divisão. No Paulista Sub-20 da primeira divisão, muitos jogos também. Definidas as semifinais do Paulista Feminino, o Santos vai encarar o Rio Preto, e o Corinthians vai jogar contra o Taubaté. Corinthians que venceu o Taubaté de virada nesse final de semana 2-1. É a equipe que está com 100% de aproveitamento. O Santos tem a segunda melhor campanha. Santos contra Rio Preto, Corinthians contra Taubaté, Paulista Feminino.
Classificação da Série B na zona do rebaixamento, ó, Brasil de Pelotas, Juventude, Boa Esporte e Sampaio Corrêa. Boa Esporte venceu 2 aí e deixou a lanterna para o Sampaio Corrêa. Nas 4 primeiras colocações, o Fortaleza, 3 jogos já sem vencer e segue em primeiro. 1 pontinho à frente do CSA, que vem em segundo, Atlético Goianiense em terceiro e o Goiás em quarto, né? 2 equipes de Goiás brigando ali pelo acesso, mas tá embolado, tá, hein? Muita briga, vai ser grande até o final. Já havia falado da Série C, definidos os finalistas, o Botafogo perdeu em casa para o Cuiabá por 3-0, o jogo de ida tinha sido 0-0, meu amigo, e o Cuiabá está na decisão, vai encarar o Operário. 0-0 na ida, 0-0 na volta, nos pênaltis, Operário 4, Bragantino 2, goleirão do Operário defendeu 2 pênaltis. Mais uma vez agora aqui a classificação agora é da Série A, ó. Sport, Ceará, Chapecoense e Paraná seguem na zona do rebaixamento. Chapecoense tem um jogo a menos, Vasco que perdeu hoje também, o Atlético Paranaense 2 jogos a menos. E lá em cima, ó, o Inter venceu o Grenal 417, é líder junto com o São Paulo, mesmo número de pontos, mas 1 gol a mais no saldo. Palmeiras em terceiro após a vitória no Clássico, Flamengo em quarto, Grêmio em quinto, Atlético Mineiro em sexto, Cruzeiro, Santos, Fluminense e Corinthians fecham os 10 primeiros colocados. Copa Rio, na quarta-feira, vai ter Americano contra o Dax, Friburguense vai jogar também, tem a Taça Fares Lopes lá no Ceará. Por que eu estou trazendo os jogos de quarta? Porque eu não sei quanto que eu gravo de novo, né? Com os problemas aí que a gente está tendo, a gente não quer deixar você sem informação, mas a família a gente tem que priorizar, sempre tem que vir em primeiro lugar. Copa Paulista na quarta, Red Bull Brasil contra o Noroeste, Mirassol contra o Votuporanguense, Penapolense contra o Olímpio, Bragantino contra a Água Santa, Inter de Limeira encarando 15 de Piracicaba. A agenda de quarta-feira, já para você deixar agendado aí, ó. São Bernardo contra São Caetano, jogos sempre transmissão do Facebook do São Bernardo, o Tigre, Atibaia contra o Ituano, Nacional contra Taboão da Serra, Juventus contra Portuguesa, derby da capital paulista, Novo Horizontino contra Batatais. Futebol raiz, né? Juventus Portuguesa, futebol raiz. Copa Paulista também tem na quarta, Desportivo Brasil contra Ferroviária e Taubaté contra Santos. São os jogos que serão disputados, né, na quarta-feira, bem como Corinthians e Palmeiras, está ali em cima ali, ó, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, Corinthians e Palmeiras, Fluminense e Vasco, Coritiba e Flamengo. Copa do Brasil, semifinais. Jogos de ida, Flamengo contra Corinthians. Flamengo é favorito. Palmeiras contra Cruzeiro. Aqui é difícil, né? O Palmeiras está numa grande fase com o Filipão, não toma gols, mas o Cruzeiro é sempre muito forte. Na UEFA Nations League tem Finlândia contra Estônia, Hungria contra Grécia. Teremos Moldávia contra Bielorrússia e San Marino contra Luxemburgo. Já na terça-feira também tem os jogos aí, a equipe da Bósnia contra a Áustria, e daí na elite, né, a Espanha contra a Croácia é finalista da Copa do Mundo, Islândia contra a Bélgica. A Islândia tomou uma sapatada da Suíça, 6-0, meu amigo, perdeu até o rumo de casa. Campeonato Brasileiro da Série B tem na terça CSA, podendo assumir provisoriamente a liderança jogando contra o Vila Nova. E tem o clássico também aí, muitos jogos, e o amistoso da seleção brasileira. Brasil encarando o El Salvador, né? Não tem botado muita fé em amistoso, não tem gostado muito não. Mas vamos assistir, né? Jogos da segunda-feira pela UEFA Nations League, Andorra contra Cazaquistão, Mônaco contra Azerbaijão e Kosovo contra Ilhas Faroe. Pela Taça Fares Lopes, o Fortaleza joga contra o Ceará, é clássico. Amanhã pela UEFA Nations League tem Montenegro contra a Lituânia, Sérvia contra a Romênia, Escócia encarando a Albânia. Daí os jogos mais interessantes, Suécia contra a Turquia e Portugal contra a Itália, um jogaço. Canal TNT, né, para quem tem TV a cabo, aí, TV por assinatura, Portugal vai passar esse duelo aí. Pelo Campeonato Brasileiro, o jogo dos Atléticos, o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. No Paulista da segunda divisão, nesta segunda, tem Francana contra Comercial, São José contra Flamengo de Guarulhos. Jogos, portanto, desta segunda-feira. Já nos resultados, hoje eu assisti esse jogo, França 2, Holanda 1. Grande jogo, festa da torcida, apresentação da Taça do Mundo. Chipre ganhou da Eslovênia 2-1, Liechtenstein ganhou 2-0 o seu duelo aí também
pela Liga das Nações da UEFA, esta nova competição diferente. Macedônia 2, Armênia 0. Tivemos a Geórgia ganhando da Letônia 1-0, Bulgária 1, Noruega 0, Dinamarca 2, País de Gales 0 e a Ucrânia ganhou da Eslováquia pelo placar de 1-0. Então é Liga A, B, C, dividido lá, 55 seleções disputam. Na Copa Paulista, vitórias do Batatais sobre o Penapolense 2-0, Mirassol 1-0 no Olímpia, Juventus 2-0 no Grêmio Osasco Audax e a Portuguesa perdeu para o Atibaia pelo placar de 2-1. Vale o destaque aqui também, né? Mais uma vez, parabenizar o Operário, grande campanha e classificação assegurada à Série B e a final da Série C, vitória nos pênaltis 4-2. Vitória do Vitória sobre o Vasco por 1-0, o Vasco perdeu muitos gols, confusão do Iago Pikachu e o Vitória venceu o jogo com o gol do Eric. O Santos, o Gabigol, artilheiro do Brasileirão, 2-0 no Paraná, mas o primeiro lance foi falta no jogador do Paraná, afundado na lanterna do Paraná. O Inter venceu o Grenal 417 1-0, o Fluminense ganhou o clássico do Botafogo 1-0, o Botafogo errou o pênalti. Tivemos aí o Corinthians faturando mais uma derrota, né, para a equipe do Palmeiras. Grande vitória do Verdão por 1-0. O Palmeiras tirou um peso das costas vencendo em casa, né? E a equipe do América Mineiro e Ceará 0-0. Na Liga das Nações, a Inglaterra perdeu em casa para a Espanha. Tivemos a vitória da Grécia sobre a Estônia por 1-0, Luxemburgo 4-0 na Moldávia. Finlândia ganhou da Bulgária por 1-0, Bielorrússia 5-0 na pobre seleção de San Marino. Inglaterra e Espanha, que jogaço, né? 8 minutos de acréscimo, gol anulado nos acréscimos. Suíça 6-0 na Islândia, já havia falado desse jogo. Irlanda do Norte perdeu para a Bósnia por 2-1. Tivemos aí a vitória do Rio Claro 2-0 sobre a Inter de Limeira, São Caetano 1, Taubaté 0, né? Então, a gente fala do futebol lá da Europa e fala do futebolzão raiz do interior de São Paulo. Noroeste 2-1 na Ferroviária, 15 Piracicaba 1, Desportivo Brasil 0, Ituano 4, Taboão da Serra 1, São Bernardo perdeu para o Santo André por 2-1, Santos venceu o Água Santa por 3-2, as emoções aí da Copa Paulista, né? Jogos que foram disputados ontem, Novo Horizontino 2, Votuporanguense 0. Na Copa Espírito Santo, vitórias do São Mateus e do Atlético do Espírito Santo, enquanto que tivemos um empate também aí no jogo que foi disputado aí pela Copa Espírito Santo, né? Copa Paulista, Copa Espírito Santo, Copa Rio e outras competições. Mais uma vez aí o resultado, grande vitória do Cuiabá em Ribeirão Preto sobre o Botafogo por 3-0. Carimba o passaporte do Cuiabá para a decisão, o Botafogo dá adeus, mas está de volta à Série B, volta à segunda divisão o Botafogo, bem como o Bragantino, né? Duas equipes paulistas chegaram nas semifinais, mas nenhuma foi para a decisão. Operário e Cuiabá vão decidir. Série B, Figueirense 1, CSA 2, grande vitória. Criciúma 2-0 no Fortaleza. Londrina 1, Brasil de Pelotas 0. Ponte Preta e Sampaio Corrêa 0-0. Vila Nova 2, Coritiba 1. Coritiba segue altos e baixos, né? E o São Bento bateu o Juventude 2-0, jogando lá em Caxias do Sul, que não é fácil. Na Série A, Flamengo 2-0 na Chapecoense. Chapecoense, risco iminente de cair. São Paulo 1-0 no Bahia. Por um dia o São Paulo esteve na liderança e o Sport e o Cruzeiro empataram em 0-0, Cruzeiro pensando na Copa do Brasil. Na Liga das Nações, a Albânia venceu Israel 1-0, Lituânia perdeu 1-0 para a Sérvia, a Romênia empatou com o Montenegro em 0-0 e o resultado mais surpreendente, a vitória de Ilhas Féroe 3-1 sobre a seleção de Malta, isso mesmo? Foi isso aí. A Sérvia perdeu para a Lituânia por 1-0 então, né? Tivemos a Turquia perdendo para a Rússia por 2-1, a Itália ficou no empate com a Polônia em 1-1, e o Azerbaijão empatou com o Kosovo pelo placar de 0-0, os jogos que foram disputados na sexta. Tivemos ainda pelo Paulista da segunda divisão a vitória do Itararé 2-0 sobre o Paulista em Jundiaí. Primavera e Inter de Bebedouro empataram em 2-2, Serra e Sport empataram na Copa Espírito Santo e o Paysandu ganhou do Avaí, isto no Brasileiro da Série B, também na sexta-feira, que teve ainda a derrota do Oeste para o Atlético Goianiense por 2-1, a vitória do ex-lanterna Boa Esporte sobre o Goiás por 1-0, CRB e Guarani empataram em 1-1, além do amistoso da seleção brasileira, teve gol do Roberto Firmino, né? Brasil 2, Estados Unidos 0, um gol de pênalti também do Neymar. Na Liga das Nações, vitória da Bulgária sobre a Eslovênia, a Noruega ganhou do Chipre 2-0, a Letônia empatou com a Andorra em 0-0,
Gibraltar perdeu para a Macedônia pelo placar de 2-0. Liga das Nações, que teve ainda a vitória da Geórgia sobre o Cazaquistão, outro resultado surpreendente, 2-0. Armênia 2-1 sobre Liechtenstein. Alemanha e França abriram e ficaram no empate em 0-0. República Tcheca 1, Lituânia 2, País de Gales 4, Irlanda 1. Foram os jogos da Liga das Nações. Grandes duelos na Liga A, na Liga B e na Liga C. Equipes menos conhecidas, mas não deixam de ser jogos interessantes. Tivemos Portugal e Croácia empatando em 1-1 em amistoso, Fluminense e Vitória 0-0, Santos e Grêmio 0-0, América 2, Vasco 1. Jogos da quinta-feira do Brasileiro da Série A. Supercopa Piratininga e a festa do Sub-15 do Inter Genoma Colorado Avaré. O Deodato En está ali, né, falando. Todos os jogos você pode acompanhar lá no YouTube da TV Estância e já está aberto a votação para o gol mais bonito no site da Rádio Piratininga de Piraju, no Facebook. É só assistir, curtir, compartilhar. Clodoaldo, o Guga, o Israel, galera que esteve apitando. Esse foi o momento do apito final, né, do término da Supercopa Piratininga 2018, evento que faz parte do calendário esportivo do estado de São Paulo e que uma grande festa no estádio Gilberto Moraes Lopes, né? O gol tá aí, ó. O garoto Cauã fez o gol nos acréscimos, depois já dos 25 minutos. Pessoal do Sub-15, não, todo mundo esperando disputa de pênaltis, mas o Inter Genoma não queria disputa de pênaltis não, né? Foi valente, foi guerreiro e conseguiu fazer o gol no finalzinho. Você pode acessar lá o site, o YouTube da TV Estância e ver como foi o gol, né? Lançamento e o jogador Cauã se antecipou ao goleirão, conseguiu fazer o gol no finalzinho e a equipe do Inter Genoma venceu no Sub-15 e também no Sub-13. Classe R ficou com o título no Sub-11. Tá aí, ó, pessoal do Inter Genoma Avaré, campeão no Sub-13. O que tem de título na Supercopa Piratininga, o Inter Genoma, é uma coisa de louco, né? Então, parabéns aí, grande trabalho de todos do Inter Genoma Colorado Avaré. Grande dia do Inter, venceu o Grenal no Rio Grande do Sul e venceu aí o destaque, né? Fartura na decisão do Sub-13, decisão nos pênaltis. Fartura perdeu um pênalti, o Inter Genoma Avaré não desperdiçou nenhuma cobrança. Placar final 5-4 nos pênaltis e título para a equipe do Inter Genoma. No Sub-11, classe R da cidade de Ourinhos. Ourinhos volta com o título na Supercopa Piratininga. Deodato Enzo Tatão entrevistando Osmar Daro Castilho, responsável pelo esporte pirajuense. Muitas autoridades, vereadores, o vice-prefeito de Piraju, prefeitos como da cidade de Fartura, tiveram marcando presença, né? Fartura perdeu aí no Sub-13, Itaí perdeu no Sub-15. Muita festa aí, sem sombra de dúvidas. Mais uma vez aí os resultados do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. As mulheres correndo atrás da bola pesada também no futsal feminino da Série Ouro, né? Tivemos vários jogos esta semana. Mais uma vez também aí, claro, para destacar e enaltecer a vitória do Norte Futsal. 5-1, meu amigo. 5-1 para o Norte Futsal sobre a equipe, a boa equipe do Imbituva, né? Mas o Norte Futsal jogou muito bem, obrigado. Tivemos pela Série Ouro, Matelândia 4, Toledo 3 e o Matelândia sonhando com a classificação à próxima fase da competição, já que a reta decisiva é a reta de chegada no Paranaense da Chave Ouro e foi um jogaço, né? Cheio de alternativas e cheio de viradas. Campeonato Paranaense da Chave Prata, a gente destaca mais uma vez o empate entre dois vizinhos de Monte Sião 3-3. São Miguel, do técnico baiano, venceu a PAF em Paranaguá por 3-0. Pitanga não pode, perdeu em casa para Mariópolis por 4-3. E Siqueira Campos estreou contra a boa equipe de Ampere na segunda fase, conseguiu grande resultado, 4-2. Pela terceira rodada do Paranaense da terceira divisão, Verê perdeu 2-0 para o Grêmio Maringá, né? O jogo aconteceu na cidade de Campo Largo. Então tá aí a equipe do Verê conhecendo a primeira derrota na competição. Esporte de Taquarituba, Sub-15 venceu o Itaguaí por 2-1 na fase final do Sub-Regional do Campeonato Estadual. Tá aí, né? O Esporte Itaquá compartilhou nas redes sociais e a gente traz aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Parabéns aí pra galera
Temos os destaques aqui também, né? Aí o pessoal de Timburi, Gustavo Rocha Bittencourt participando lá da Copa Santa Cruz. Timburi Esporte Sindical 2-2 no Sub-11, Timburi 1 Esporte Sindical 0 no Sub-13, no Sub-15 Esporte Sindical 7, Timburi 0. Tá aí, Norte Futsal venceu em Imbituva 5-1, está mais vivo do que nunca e brigando diretamente para se classificar para estar entre as 8 melhores campanhas da Série Bronze. Parabéns aí a toda a diretoria, atletas, comissão técnica, jogadores do Norte Futsal, que vem muito bem, obrigado, na Série Bronze. Nosso amigo Dagoberto Dias publicou também aí os garotos lá de Piraju que estão passando por avaliação no Capivariano, né? O Biel, Juan e o Gu Piraju, boa sorte para eles. Já havia falado, mas não é bom nem ficar falando, né? Mas enfim, Corinthians 5, Marreco 2. Marreco completa já uma série aí de jogos sem vitória. Pressão por parte da torcida, pressão por parte da diretoria. Os jogadores têm que botar a cabeça no lugar e conseguir aí esta vitória, né? E hoje em dia a coisa tá tão interessante, né? Que até os animais estão praticando esportes, né? Olha aí, né? Com uma câmera e uma prancha, porco surfista é fenômeno no Avaí. Meu amigo. Resultados aí do Campeonato Paranaense da Chave Ouro: Campo Mourão 1, Copa Gril 2, São Lucas de Paranavaí 3, Pato Futsal 6. Copa Gril, Marechal Cândido Rondon segue na liderança da competição. Vamos caminhando já para o final, agradecendo a você que nos acompanha aqui em Chico Piraju. Cascavel perdeu o clássico para o Foz Cataratas por 5-4. Muito futsal esta semana, volto a dizer aí, com emoções da Chave Ouro também, né? Já em reta decisiva de primeira fase, para saber quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem vai jogar a fase eliminatória decidindo em casa, quem vai ter que decidir fora, tudo começa a se definir. Torneio regional de tênis de mesa só deu Sarutaiá, tá aí o campeão Samuel aparecendo aí no vídeo, né? O Marcelo Renato Uniquima, grande entusiasta do tênis de mesa, sempre incentivando, participando com Sarutaiá, com Taquarituba, com toda a galera. Colinão teve aí Real Madruga e Yellow Jeans contra Braido e Irmandade, Resenha contra Araras e Boca Negra contra Biro. Jogos deste final de semana do Campeonato de Futebol Society da Chácara Colina, tradicionalíssimo na Estância Turística de Piraju. Classificação aí da Série Ouro: Copa Gril em primeiro, Pato em segundo, Marreco em terceiro, Cascavel em quarto, Foz em quinto, Campo Mourão em sexto, e depois aí são os melhores classificados aí da competição do Paranaense da Chave Ouro. E aí a definição do Paranaense da Chave Prata, né? Já trouxe até os resultados, mas está aí a definição, grupo A, grupo B, como que fica a situação, como que vai ser essa disputa, todos contra todos, turno e retorno, a segunda fase da Prata que começou neste final de semana. Então, tivemos esta semana mais uma vitória do Pato, né? 6-3, o Pato está jogando demais e depois de 2 títulos, como que não vai jogar bem, né? O ânimo, o astral dos atletas fica lá em cima, sem sombra de dúvidas. Grandes resultados aí para o Pato Futsal. Campeonato Municipal de Futebol Francisco Cota Santos Pinita, lá na cidade de Taquarituba. A final vai ser no dia 30 de setembro. Final vai ser no dia 30 de setembro. Definição, tivemos WO, disputa de pênaltis, goleada. Emoção não tem faltado por lá. Esse meio de semana, além da derrota por 5-2, o Marreco perdeu 5-4 para Soevo nos 9 minutos que faltavam. Ficando por aqui,